Menina pobre estava morrendo de fome até que viu um helicóptero cair. Ela encontra e resgata um milionário caindo dele. Ela não imaginava que ele mudaria sua vida, mas também não imaginava que o mundo iria desabar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol ainda não havia nascido quando Zena acordou sobressaltada, seu pequeno corpo de 6 anos tremendo, com o frio que penetrava pelas frestas das paredes de madeira. O estômago doía, não da forma aguda de quem sente fome passageira, mas com aquela dor profunda e constante de quem já não se lembra da última refeição completa. Ao seu lado, encolhido sob um cobertor fino e puído, Edu, seu irmãozinho de 4 anos, dormia um sono inquieto. Seus cabelos escuros grudavam na testa suada. A febre havia voltado durante a noite. Zena tocou sua testa com dedos delicados, sentindo o calor que emanava da pele do irmão. Precisava conseguir algum remédio, mas como? O barraco onde moravam ficava no fim de uma viela estreita, numa área esquecida da cidade, onde as casas se amontoavam umas sobre as outras, como um castelo de cartas prestes a desmoronar. Desde que a mãe não voltara para casa 3 meses atrás, Zena assumira responsabilidades que seus pequenos ombros mal podiam carregar. Levantou-se com cuidado para não acordar Edu. No único cômodo que servia de quarto, sala e cozinha, procurou algo que pudesse trocar por comida. Não havia muito. Alguns pratos lascados, uma panela velha, roupas gastas demais para ter qualquer valor. Na prateleira improvisada com tábuas, encontrou o último pacote de bolachas, guardado para uma emergência. Olhou para Edu, que se mexia inquieto, e decidiu que aquele momento era uma emergência. Partiu o biscoito em pedaços minúsculos, fazendo-o durar o máximo possível, enquanto alimentava o irmão. "Come devagar", sussurrou, ajudando-o a se sentar. Edu mastigava com dificuldade, os olhos semicerrados de febre. Quando terminou, voltou a deitar, tremendo. A manhã avançava lenta e inclemente. Zena sabia que precisava sair, tentar conseguir ajuda, mas o medo de deixar Edu sozinho a paralisava. Da última vez que saíra em busca de comida, voltara para encontrá-lo chorando, encolhido num canto, chamando pela mãe que não viria. Dona Maria, a vizinha que às vezes olhava por eles, havia se mudado na semana anterior. "Não aguento mais ver tanta miséria", dissera, evitando olhar para as crianças enquanto carregava seus poucos pertences. Agora estavam verdadeiramente sozinhos. O som distante de hélices cortou o ar, fazendo Zena correr até a janela. Helicópteros não eram incomuns naquela região. Os ricos da cidade costumavam sobrevoar a área, seguindo para seus compromissos importantes sem precisar enfrentar o caos das ruas abaixo. Ela observava aquelas máquinas com uma mistura de fascínio e ressentimento, imaginando como seria ter tanto dinheiro que pudesse simplesmente voar por cima dos problemas. Foi então que algo estranho aconteceu. O helicóptero, que voava mais baixo que o normal, começou a fazer um barulho diferente, mais agudo, mais desesperado. Zena apertou os olhos tentando enxergar melhor através do vidro sujo da janela. O aparelho balançava de forma errática, perdendo altura rapidamente. "Edu, fica aqui", disse ela, cobrindo o irmão com cuidado. "Promete que não sai da cama?" Ele assentiu fracamente, os olhos febris mal conseguindo se manter abertos. Zena hesitou por um momento, seu coração pequeno dividido entre o dever de cuidar do irmão e algo maior que não compreendia totalmente, uma urgência, um chamado que não podia ignorar. O som das hélices ficava cada vez mais irregular, mais próximo. Correndo para fora do barraco, Zena viu o momento exato em que o helicóptero, agora completamente descontrolado, desapareceu atrás de um conjunto de prédios abandonados, a apenas algumas quadras de distância. O barulho da queda reverberou pela favela, fazendo os cachorros latirem e as pessoas saírem às janelas. Zena não pensou 2 vezes. Com uma última olhada para seu barraco, onde Edu descansava, começou a correr na direção do acidente. Seus pés descalços conheciam cada pedra, cada buraco daquele caminho. Enquanto corria, uma única certeza crescia em seu peito.
Alguém precisava de ajuda e ela, que tantas vezes sonhara em ser ajudada, não podia dar as costas. Valdemar Mendes ajustou o nó da gravata de seda italiana enquanto observava São Paulo despertar através da janela de seu escritório na cobertura. Aos 52 anos, havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar, mas naquela manhã específica, algo o incomodava. Um vazio que nem mesmo sua conta bancária de 9 dígitos conseguia preencher. Seu reflexo no vidro blindado devolvia a imagem de um homem de sucesso. Cabelos grisalhos meticulosamente aparados, terno sob medida, relógio que custava mais que um apartamento. Mas seus olhos carregavam uma solidão que nenhum luxo conseguia mascarar. "Senhor Mendes, o helicóptero está pronto", anunciou sua assistente pela última vez. Em 10 minutos ela deixaria o cargo, a 12ª a pedir. Da demissão naquele ano. Não que ele se importasse. Pessoas eram substituíveis, como peças de uma máquina. Pegou sua pasta de couro e seguiu para o heliporto. O dia prometia ser como tantos outros. Reuniões, decisões que afetariam centenas de vidas. Números que se transformariam em mais zeros em sua conta. A única diferença era que hoje precisaria atravessar a cidade para uma reunião do outro lado de São Paulo. "O tempo está um pouco instável, senhor", alertou o piloto. Mas Valdemar apenas fez um gesto de descaso com a mão. Tempo, como pessoas, era algo que ele acreditava poder controlar. Enquanto o helicóptero ganhava altura, sua mente vagou para a última conversa que tivera com seu médico. "Solidão pode matar tanto quanto qualquer doença", dissera o doutor. Um homem que lhe pagava pequenas fortunas para ouvir verdades que preferia ignorar. O aparelho começou a atravessar a cidade, passando por cima de arranha-céus que diminuíam gradualmente até se transformarem em prédios mais modestos, depois casas, depois favelas. Valdemar sempre evitava olhar para baixo nessa parte do trajeto. Aquela realidade não pertencia ao seu mundo. Foi quando o primeiro sinal de problema surgiu, um ruído estranho, uma vibração incomum. O piloto franziu o senho, suas mãos tensas nos controles. "Senhor, algo está errado", a voz do piloto mal se sobrepunha ao barulho crescente das hélices. "Vamos tentar um pouso de emergência." Mas não havia onde pousar. Abaixo deles, um mar de telhados improvisados se estendia até onde a vista alcançava. O helicóptero começou a perder altura rapidamente, girando de forma descontrolada. Pela primeira vez em décadas, Valdemar sentiu medo real. Não o medo calculado dos negócios, mas o terror primitivo de quem encara a própria mortalidade. Agarrou-se ao assento enquanto imagens de sua vida passavam por sua mente. Uma sucessão de conquistas vazias, de relações superficiais, de momentos em que escolheu poder em vez de conexão. O impacto foi violento. Metal retorcido, vidro estilhaçado, o mundo girando em ângulos impossíveis. Quando tudo finalmente parou, Valdemar estava semiconsciente, preso entre as ferragens. O piloto, ao seu lado, não se movia. Dor lancinante percorria seu corpo, tentou se mover, mas cada movimento era uma agonia. Sangue escorria de um corte profundo em sua testa, nublando sua visão. Pela primeira vez, seu dinheiro, seu poder, seus contatos, nada disso importava. Ali, ferido e vulnerável, era apenas um homem. O som de passos pequenos e hesitantes chegou aos seus ouvidos. Através da visão embaçada, distinguiu uma figura, diminuta, se aproximando dos destroços. Uma criança? Impossível. Quem mandaria uma criança verificar um acidente? "Moço?" Uma voz infantil, tremida mas determinada, cortou o silêncio que se seguiu à queda. "O senhor está vivo?" Valdemar tentou responder, mas sua garganta estava seca demais, sua consciência escapando. A última coisa que viu antes de mergulhar na escuridão foram 2 olhos grandes e assustados, brilhando com uma compaixão que ele há muito tempo havia esquecido que existia. Zena olhava para o homem ferido entre os destroços do helicóptero, seu coração pequeno batendo acelerado. O piloto não respirava mais. Ela sabia. Havia visto aquela mesma quietude no rosto de tantos outros antes, nas ruas onde crescera. Mas o outro homem
aquele do terno caro agora manchado de sangue, ainda vivia. Com cuidado, aproximou-se mais. O cheiro de combustível era forte, e ela sabia que precisava agir rápido. Seus olhos percorreram o local, avaliando a situação, como apenas uma criança que cresceu na adversidade saberia fazer. Não podia tirar o homem sozinha, era pequena demais. Precisava de ajuda, mas quem ajudaria? Seus pensamentos foram interrompidos por um acesso de tosse do homem ferido. Ele abriu os olhos brevemente, desorientado, antes de voltar a fechá-los. Zena tocou sua mão com delicadeza. Estava fria, muito fria. "Vou buscar ajuda", sussurrou, mesmo sabendo que ele provavelmente não podia ouvi-la. "Prometo que volto." Correu o mais rápido que suas pernas permitiam de volta para a favela. Seu primeiro pensamento foi pedir ajuda aos adultos, mas algo a deteve. Havia visto como as pessoas olhavam para os ricos, havia escutado as conversas, os planos do que fariam se tivessem a chance. Não podia confiar em ninguém. Passou correndo por seu barraco, apenas para verificar Edu rapidamente. Ele continuava dormindo. A febre parecia um pouco mais baixa. Ao lado da cama improvisada, viu o carrinho de madeira que usavam para catar papelão. Não era muito, mas talvez fosse suficiente. Arrastando o carrinho pelos caminhos estreitos da favela, Zena voltou ao local do acidente. O homem continuava inconsciente, mas ainda respirava. Com toda a força que conseguiu reunir, começou a puxá-lo para fora dos destroços. Cada movimento era uma luta. Ele era grande, pesado, e ela tão pequena. Suas mãos delicadas logo estavam machucadas, sangue misturando-se à sujeira. Mas Zena não parou. Havia aprendido cedo que desistir não era uma opção quando se tratava de salvar uma vida. Depois do que pareceu uma eternidade, conseguiu colocar o homem no carrinho. O caminho de volta foi ainda mais difícil. O peso fazia o carrinho ranger perigosamente, ameaçando quebrar a qualquer momento. Zena precisava parar a cada poucos metros, suas pernas tremendo com o esforço. O sol começava a subir no céu, e ela sabia que logo as pessoas começariam a circular. Quando finalmente chegou ao seu barraco, suas últimas forças quase haviam se esgotado. Com um último esforço sobre-humano, conseguiu arrastar o homem para dentro. Edu acordou com o barulho, seus olhos arregalados de medo ao ver o estranho. "Quem é ele, Zena?" perguntou, sua voz fraca pela febre. "Alguém que precisa de ajuda", respondeu simplesmente, enquanto tentava fazer o homem ficar mais confortável no único colchão que tinham. O corte na testa dele ainda sangrava. Zena pegou um pedaço de pano limpo, um dos poucos que guardava para emergências, e começou a limpar o ferimento com água que havia conseguido juntar da chuva do dia anterior. Suas mãos tremiam, mas seus movimentos eram gentis. Foi quando notou algo no bolso do paletó dele, uma carteira de couro fino. Por um momento, sentiu uma tentação que nunca havia experimentado antes. Ali estava a chance de conseguir comida, remédios para Edu, tudo o que precisavam. Bastava pegar o dinheiro e deixar o homem em algum hospital. Mas algo a impediu. Talvez fosse o modo como ele gemia de dor, tão vulnerável quanto seu irmãozinho doente. Talvez fosse a lembrança da voz de sua mãe, antes de desaparecer, dizendo que o caráter era a única coisa que ninguém podia roubar de você. Colocou a carteira sobre uma caixa de papelão que servia de mesa. Primeiro precisava salvar aquele homem. Depois pensaria no que fazer. O que Zena não sabia era que sua decisão, tomada com a pureza de uma criança que ainda acredita no bem mesmo depois de conhecer tanto mal, mudaria não apenas o destino daquele homem, mas o seu próprio, de maneiras que ela jamais poderia imaginar. A escuridão aos poucos foi se dissipando da mente de Valdemar, dando lugar a uma dor aguda que parecia vir de cada parte de seu corpo. Tentou abrir os olhos, mas apenas um obedeceu. O outro estava coberto por algo que parecia um curativo improvisado. O ambiente ao seu redor era confuso, diferente de tudo que conhecia. Estava deitado em um colchão fino no chão, coberto por um lençol que, apesar de limpo, mostrava sinais claros de uso prolongado. As paredes eram de madeira, com frestas por onde entrava uma luz fraca. O cheiro era uma mistura de mofo
e algo que ele não conseguia identificar. Talvez comida? Tentou se mexer e um gemido involuntário escapou de seus lábios. Imediatamente, ouviu passos leves se aproximando. Uma menina pequena apareceu em seu campo de visão, carregando uma caneca de alumínio amassada. "O senhor acordou", disse ela, sua voz suave, mas firme. "Precisa beber água." Valdemar tentou falar, mas sua garganta estava seca demais. A menina, com uma delicadeza surpreendente, ajudou-o a levantar a cabeça e beber. A água estava morna, com um gosto estranho, mas naquele momento pareceu a coisa mais preciosa do mundo. Onde estou?" Conseguiu finalmente perguntar, sua voz rouca e fraca. "Na minha casa", respondeu ela simplesmente. "O helicóptero caiu, o outro moço." Ela hesitou e Valdemar entendeu. Seu piloto, Santos, que trabalhava com ele há 15 anos, estava morto. Um acesso de tosse o sacudiu, fazendo todo o seu corpo doer. A menina rapidamente colocou algo sob sua cabeça. Parecia ser um tecido dobrado, servindo de travesseiro. Foi quando Valdemar notou outro movimento no cômodo. Um menino menor, que não devia ter mais que 4 anos, observava tudo de um canto. Enrolado em um cobertor fino, seu rosto estava corado, e mesmo na penumbra era possível ver que estava doente. "Meu irmão Edu", apresentou a menina, percebendo seu olhar. "Ele está com febre." Valdemar tentou se sentar, mas uma dor lancinante o impediu. Seu corpo inteiro protestava, e ele começou a entender a gravidade de sua situação. Estava ferido, sem meios de comunicação. Seu celular provavelmente havia se perdido no acidente e completamente dependente de 2 crianças em um lugar que ele sempre considerou perigoso demais para sequer olhar pela janela do helicóptero. "Seus pais?", começou a perguntar, mas parou ao ver a expressão no rosto da menina se fechar. "Não tem pai", respondeu ela, voltando sua atenção para o curativo na testa dele. "E mãe? Mãe foi embora faz tempo." Algo na maneira como ela disse isso, com uma maturidade que nenhuma criança deveria ter, fez o coração de Valdemar apertar de uma forma que não sentia há anos. Quantos anos ela teria? 6? 7? E já carregava responsabilidades que fariam muitos adultos recuarem. "Como você se chama?", perguntou, tentando ignorar a dor que aumentava. "Zena", respondeu ela, terminando de ajustar o curativo. "E o senhor é Valdemar Mendes. Vi na sua carteira." Ele notou sua carteira sobre uma caixa de papelão próxima. Estava intacta, provavelmente contendo ainda os milhares de reais que sempre carregava. Esta criança, que claramente não tinha o que comer, havia escolhido não tocar em nada. Um som de passos do lado de fora fez Zena congelar. Rapidamente, ela colocou um dedo sobre os lábios, pedindo silêncio. Os passos se aproximaram do barraco e vozes ásperas podiam ser ouvidas. "Tem certeza que foi por aqui que ela passou arrastando alguma coisa?" "Certeza. E você viu o helicóptero que caiu? Deve ter coisa de valor lá." Zena moveu-se silenciosamente, até Edu, puxando-o para mais perto do colchão onde Valdemar estava deitado. Os 3 ficaram imóveis, respirando o mais baixo possível, enquanto os passos circulavam o barraco. Valdemar, que sempre viveu protegido por seguranças e sistemas de alarme caríssimos, percebeu-se completamente vulnerável, dependendo apenas da astúcia de uma menina de 6 anos para sobreviver. E, surpreendentemente, era ela quem parecia mais preparada para lidar com aquela situação. Os passos finalmente se afastaram, mas a tensão permaneceu no ar. Zena esperou mais alguns minutos antes de relaxar ligeiramente. "Não é seguro", sussurrou ela, mais para si mesma que para os outros. "Precisamos arranjar um jeito." Seu rosto pequeno mostrava uma preocupação muito além de sua idade, e Valdemar percebeu que aquela criança estava arriscando muito mais que ele podia imaginar para mantê-lo vivo. A questão era, por quê? Noite caiu sobre a favela, trazendo consigo um frio que parecia penetrar até os ossos. No pequeno barraco, Zena tentava fazer render o último pedaço de pão que havia conseguido trocar por alguns papelões que guardava. Dividiu em 3 partes desiguais, a menor para si, uma média para Valdemar e a maior para Edu, que continuava ardendo em febre.
O homem estava mais consciente agora, observando com olhos atentos enquanto ela cuidava do irmão. Havia algo em seu olhar que a incomodava. Não era pena, como via nos olhos de algumas pessoas, nem desprezo, como via em outras. Era algo diferente, como se ele estivesse vendo algo que nem ela mesma conseguia enxergar. "Por que você me ajudou?", perguntou ele finalmente, sua voz ainda fraca, mas mais firme que antes. Zena continuou dando pequenos pedaços de pão para Edu antes de responder. "Porque o senhor precisava. Mas você também precisa de ajuda", insistiu ele, olhando ao redor do barraco, para as paredes precárias, para os poucos pertences gastos. "Por que arriscar tudo por um estranho?" A menina ficou em silêncio por um momento, lembrando-se da última conversa que teve com sua mãe meses atrás. "Minha mãe sempre dizia que a gente só tem uns aos outros", disse finalmente, "que quando todo mundo só pensa em si mesmo, o mundo fica mais feio." Valdemar sentiu algo estranho no peito. Não era dor física, era algo diferente, algo que há muito não experimentava. Vergonha, talvez. Quantas vezes ele havia passado por pessoas precisando de ajuda e simplesmente desviado o olhar. Um acesso de tosse de Edu quebrou o momento. O menino tremia apesar do cobertor e sua respiração estava pesada. Zena colocou a mão em sua testa e seu rosto se contorceu de preocupação. "A febre não baixa", murmurou ela, mais para si mesma que para os outros. "Precisamos de remédio." Valdemar tentou se mexer, mas seu corpo ainda doía demais. "Minha carteira tem dinheiro." "Não posso sair agora", Zena interrompeu, olhando nervosamente para a porta. "Tem gente procurando por você. Ouvi eles falando que o helicóptero deve ter coisas de valor. Se descobrem que está aqui." Ela não completou a frase, mas não precisava. Valdemar conhecia o suficiente do mundo para saber o que aconteceria se descobrissem um milionário ferido e vulnerável numa favela. O silêncio da noite foi quebrado por sons distantes de vidro quebrando e vozes alteradas. Zena rapidamente apagou a única vela que iluminava o ambiente, mergulhando o barraco na escuridão total. "Eles estão bebendo", sussurrou ela, abraçando Edu, que começava a chorar baixinho. "Quando bebem, ficam mais perigosos." Valdemar observou. Aquela menina pequena, que deveria estar brincando com bonecas e tendo sonhos felizes, lidando com situações que fariam muitos adultos tremerem. Como ela havia aprendido a ser tão forte? As vozes foram ficando mais próximas, junto com o som de objetos sendo revirados e quebrados. Alguém estava procurando sistematicamente pelos barracos da área. "Tem certeza que viu fumaça saindo daqui?" Uma voz rouca perguntou. "Claro que vi. E aquela piveta deve saber de alguma coisa. Ninguém some com um corpo sem deixar rastro." Zena segurou a respiração. Eles achavam que ela havia escondido o corpo do piloto. Não faziam ideia de que Valdemar estava vivo, mas se continuassem procurando... O suor escorria por sua testa enquanto tentava pensar em uma solução. Não podia deixar que entrassem ali. Não podia deixar que machucassem. Se Edu ou o homem ferido. Mas também não podia lutar. Era pequena demais, fraca demais. Foi quando teve uma ideia. Era arriscada, perigosa até, mas talvez fosse a única chance que tinham. Inclinou-se sobre Valdemar, sussurrando tão baixo que ele mal podia ouvir. "Preciso que o senhor cuide do Edu por alguns minutos. Não deixe ele fazer barulho, por favor." Antes que Valdemar pudesse protestar, ela já estava se movendo silenciosamente em direção à porta dos fundos, uma abertura precária que ela mesma havia feito para emergências como aquela. As vozes continuavam se aproximando e o coração de Valdemar batia cada vez mais forte. O que aquela criança estava planejando? E por que, pela primeira vez em sua vida, ele se sentia completamente impotente, dependendo inteiramente de alguém que mal chegava à altura de sua cintura. Do lado de fora do barraco, Zena se movia como uma sombra entre as vielas estreitas. Seus pés descalços não faziam barulho algum, enquanto ela se afastava propositalmente de sua casa, certificando-se de que os homens a vissem. "Ali, a menina!" Um deles gritou exatamente como ela esperava. Começou então uma perseguição pelas entranhas da favela. Zena corria, não rápido demais,
Precisava que eles a seguissem, mas não a alcançassem. Cada curva, cada beco, cada escada improvisada, ela conhecia como a palma de sua pequena mão. Este era seu território, seu mundo, por mais duro que fosse. Enquanto corria, sua mente estava dividida entre a preocupação com Edu e Valdemar e as memórias que aquela perseguição trazia. Quantas vezes sua mãe havia feito o mesmo? Quantas vezes ela a viu correndo, desviando de problemas, tentando manter os filhos seguros? No barraco, Valdemar segurava Edu contra seu peito, tentando abafar os soluços do menino. A febre dele estava alta demais, e cada minuto que passava parecia uma eternidade. O som da perseguição foi se afastando, mas isso só aumentava sua angústia. O que aconteceria se pegassem Zena? Pela primeira vez em sua vida, Valdemar se viu rezando. Não por si mesmo, mas por uma criança que havia arriscado tudo para salvá-lo. O dinheiro em sua carteira, que poderia comprar praticamente qualquer coisa, agora era completamente inútil. Zena continuava sua corrida calculada, levando os homens cada vez mais longe de seu barraco. Suas pernas já tremiam de cansaço, mas ela não podia parar. Não ainda. Precisava ter certeza de que eles estavam longe o suficiente. Foi quando seu pé bateu em uma pedra solta. Ela caiu, ralando os joelhos já tantas vezes machucados. O som de passos pesados se aproximava rapidamente. "Peguei você, sua peste!" Uma mão grande agarrou seu braço com força. O medo inicial deu lugar a uma calma estranha. Zena olhou para o homem que a segurava. Ele estava bêbado, cambaleante. Outros dois se aproximavam igualmente alterados. "Cadê o corpo? O que você fez com ele?" exigiu o que a segurava. Zena respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. "Que corpo? Eu não vi nada. Tava catando papelão do outro lado da favela quando o helicóptero caiu." "Mentirosa! Viram você arrastando alguma coisa." "Era meu carrinho de papelão", respondeu ela, sua voz tremendo propositalmente. "Quebrou na subida. Podem ir ver se quiserem, tá lá perto do campinho." Os homens se entreolharam confusos. O álcool tornava difícil manter um raciocínio claro. Além disso, o que uma criança daquele tamanho poderia fazer com um corpo? "E por que correu, então?" perguntou outro desconfiado. "Porque vocês me assustaram", ela respondeu, deixando algumas lágrimas escaparem. "Por favor, preciso voltar. Meu irmãozinho tá doente." O homem que a segurava afrouxou o aperto, parecendo subitamente desconfortável. Talvez tenha sido a menção do irmão doente, talvez o choro, ou talvez simplesmente o álcool nublando. "Seu julgamento." "Vai", ele disse, finalmente empurrando-a. "Mas se descobrirmos que está mentindo..." Zena não esperou que ele terminasse a ameaça. Saiu correndo, dessa vez de verdade, mas não de volta para casa. Primeiro, precisava ter certeza de que não a seguiriam. Demorou quase 1 hora até ela ter certeza de que era seguro voltar. Quando finalmente entrou no barraco, encontrou Valdemar acordado, ainda segurando Edu, que agora dormia um sono inquieto. "Graças a Deus", sussurrou ele, e havia algo diferente em sua voz, um tremor, uma emoção que ela não conseguia identificar. Zena caiu de joelhos, exausta, seus próprios medos finalmente vindo à tona. Começou a chorar silenciosamente, não de tristeza ou medo, mas de alívio. Haviam sobrevivido a mais uma noite. Valdemar observava aquela cena com um nó na garganta. Como uma criança podia ser tão corajosa e tão frágil ao mesmo tempo? E por que ele, que sempre se considerou um homem forte e decisivo, sentia-se tão pequeno diante da grandeza daquele gesto? O que ele não sabia era que aquela noite marcaria apenas o começo de uma transformação muito mais profunda em sua vida. Uma transformação que começava ali, no chão de terra batida de um barraco, nas lágrimas silenciosas de uma menina que tinha tudo para ser amarga, mas escolheu ser luz. A manhã trouxe consigo uma nova urgência. Edu estava pior, sua respiração cada vez mais difícil, o corpo pequeno ardendo em febre. Zena colocava panos úmidos em sua testa, mas sabia que não era suficiente. Precisavam de remédios, e rápido.
Valdemar observava a cena com crescente angústia. Seus próprios ferimentos pareciam insignificantes diante do sofrimento daquela criança. A cada respiração difícil de Edu, cada gemido de dor, ele sentia como se algo estivesse sendo arrancado de seu peito. "Preciso sair", disse Zena finalmente, sua voz tremendo levemente. "Ele precisa de remédio." "É perigoso." Valdemar tentou se levantar, mas seu corpo ainda não permitia. "Aqueles homens podem estar por perto. Não tem outro jeito", ela respondeu, trocando mais uma vez o pano na testa do irmão. "Se a febre não baixar..." Ela não completou a frase, mas não precisava. Valdemar podia ver o medo em seus olhos, um medo profundo, visceral, de perder a única família que lhe restava. "Minha carteira", ele disse. "Pegue o dinheiro que precisar." Zena hesitou. "Não posso usar notas grandes. Vão desconfiar, fazer perguntas. Só tem criança de rua catando papelão por aqui." Valdemar sentiu seu coração apertar. Com que frequência ela precisou pensar dessa forma? Calcular cada movimento, cada decisão, como uma estrategista precoce lutando pela sobrevivência. "Tem algumas notas menores no bolso da frente", disse ele. "Deve dar para comprar os remédios sem levantar suspeitas." Zena pegou o dinheiro com cuidado, como se temesse que pudesse queimar seus dedos. Antes de sair, inclinou-se sobre Edu, beijando sua testa ardente. "Cuida dele?" pediu a Valdemar, sua voz pequena revelando a criança que ela realmente era. "Com minha vida", respondeu ele, e pela primeira vez em anos, realmente quis dizer cada palavra. Depois que Zena saiu, Valdemar ficou observando Edu. O menino se mexia inquieto, murmurando palavras incompreensíveis. De vez em quando chamava pela mãe, sua voz tão frágil que partia o coração. Foi então que as memórias começaram a vir. Memórias que ele havia enterrado fundo em sua mente, cobrindo com camadas e mais camadas de sucesso e poder. Lembrou-se de seu próprio filho Lucas, que havia morrido aos 5 anos, vítima de uma doença rara que nem todo o seu dinheiro pôde curar. Naquela época, ele era apenas um empresário em ascensão, lutando para construir seu império. Passou os últimos dias de vida de Lucas no escritório, fechando um contrato importante. Quando chegou ao hospital, era tarde demais. Sua esposa nunca o perdoou. Ele mesmo nunca se perdoou. Mergulhou no trabalho, transformou sua dor em ambição, seu remorso em uma busca incessante por mais poder, mais controle, como se assim pudesse garantir que nunca mais se sentiria tão impotente quanto naquele dia no hospital. Agora, olhando para Edu, via seu filho novamente. A mesma idade, a mesma fragilidade. Mas desta vez era diferente. Desta vez ele estava ali, presente, segurando a mão pequena e quente, sussurrando palavras de conforto. As horas se arrastavam. Cada minuto parecia uma eternidade enquanto esperava. Por Zena. O sol já estava alto quando ouviu passos se aproximando do barraco. Seu coração disparou. Seriam os homens da noite anterior? A porta se abriu lentamente e Zena entrou. Estava ofegante, seu rosto vermelho do esforço e do calor. Em suas mãos trazia um pequeno pacote. "Consegui", disse ela, mostrando os remédios. "A farmácia estava cheia. Demorei mais que o normal." Mas havia algo diferente em sua expressão. Algo que não estava ali quando saiu. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. "O que aconteceu?" e perguntou Valdemar, reconhecendo os sinais de que algo estava errado. Zena começou a preparar o remédio para Edu, suas mãos tremendo levemente. "Nada", respondeu, mas sua voz atraía. "Zena", insistiu ele, usando o mesmo tom que usava quando precisava da verdade em uma negociação difícil. "O que foi?" Ela parou o que estava fazendo, suas costas voltadas para ele. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. "Vi minha mãe." O silêncio que se seguiu à revelação de Zena era pesado, carregado de emoções não ditas. Ela continuou de costas, suas mãos pequenas agora ocupadas em dividir o comprimido em doses menores para Edu. "Onde?" perguntou Valdemar suavemente, percebendo o quanto aquilo a afetava. "Perto da farmácia", respondeu ela, sua voz tremendo.
Ela estava diferente, mais magra, o cabelo todo bagunçado. Zena finalmente se virou, e Valdemar pôde ver as lágrimas que ela tentava segurar. Ela me viu também, mas fingiu que não conhecia. Atravessou a rua correndo. A dor em sua voz era palpável, crua. Era a dor de uma criança que, apesar de tudo que já havia passado, ainda não entendia como uma mãe podia simplesmente parar de amar seus filhos. Às vezes, continuou ela, agora dando o remédio a Edu com cuidado, sonho que ela volta, que explica que teve um motivo importante para ir embora, que ainda nos ama. Valdemar sentiu algo quebrar dentro de si. Quantas vezes ele mesmo havia sido aquele que partiu? Quantas relações havia sacrificado em nome do sucesso, do poder, do controle? Ela não merece suas lágrimas, disse ele, surpreendendo a si mesmo com a raiva em sua voz. Não choro por ela, respondeu Zena, com uma sabedoria que não combinava com sua idade. Choro pelo Edu. Ele ainda pergunta por ela todas as noites antes de dormir. O silêncio voltou, interrompido apenas pela respiração difícil de Edu. O remédio começava a fazer efeito, sua febre baixando lentamente. Foi então que batidas fortes na porta fizeram os três congelarem. Uma voz grave e autoritária veio do lado de fora. Assistência social. Abram a porta. O rosto de Zena perdeu toda a cor. Valdemar viu o terror em seus olhos, um medo diferente do que ela demonstrou na noite anterior. Este era mais profundo, mais visceral. Não, sussurrou, elas abraçando Edu que começava a acordar. Não podem nos separar. Prometi para ele que nunca deixaria isso acontecer. Valdemar entendeu imediatamente. Se a assistência social descobrisse duas crianças vivendo sozinhas naquelas condições, seriam levadas para abrigos diferentes. O laço entre os irmãos, a única coisa que ainda os mantinha inteiros, seria quebrado. As batidas continuavam, mais insistentes agora. Sabemos que tem crianças aí dentro, os vizinhos informaram. Zena olhou ao redor desesperada. Não havia para onde fugir. A saída dos fundos dava para um beco sem saída, e Edu ainda estava fraco demais para correr. Foi quando Valdemar fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Ignorando a dor que ainda sentia, forçou seu corpo a se levantar. Me ajude, disse a Zena, que correu para apoiá-lo. Com dificuldade conseguiu ficar de pé. O que vai fazer? Perguntou ela, confusa. Confia em mim, respondeu ele, mancando até a porta. Quando eu abrir, pegue Edu e se escondam atrás daquelas caixas. Não façam barulho, não importa o que ouçam. Zena hesitou apenas por um segundo antes de fazer o que ele pediu. Assim que as crianças estavam escondidas, Valdemar abriu a porta-cia. Do lado de fora, duas assistentes sociais e um policial pareceram chocados ao ver um homem de meia idade, claramente ferido, vestindo restos de um terno caro. Posso ajudar? Perguntou ele, sua voz assumindo automaticamente o tom autoritário, que usava em reuniões importantes. Nós recebemos denúncias de crianças abandonadas vivendo aqui, disse uma das assistentes, consultando sua prancheta com confusão. Deve haver algum engano, respondeu Valdemar, mantendo a compostura apesar da dor que sentia. Moro aqui com minha esposa. Ela está trabalhando agora. E esses ferimentos? Perguntou o policial desconfiado. Sofri um acidente. Estou me recuperando em casa, respondeu ele, deixando transparecer apenas o suficiente de irritação em sua voz. Agora, se me dão licença, preciso descansar. Algo em sua postura, em sua forma de falar, fez com que recuassem. Afinal, pessoas abandonadas não se comportavam assim, não falavam com aquela autoridade. Depois que eles foram embora, Valdemar fechou a porta e deslizou até o chão, exausto. Zena saiu do esconderijo com Edu, seus olhos arregalados de admiração e confusão. Por quê? Perguntou ela simplesmente. Valdemar olhou para as duas crianças, uma segurando a outra como sempre fizeram, como sempre fariam se dependesse dele. Por quê? Respondeu, sua voz rouca de emoção. Algumas promessas precisam ser mantidas. Que ele não disse, o que talvez ainda não estivesse pronto para admitir,
era que algo dentro dele havia mudado. Ali, naquele barraco precário, estava tendo uma segunda chance de fazer a coisa certa. E desta vez, não iria falhar. A noite havia caído novamente sobre a favela, mas desta vez o silêncio dentro do barraco era diferente. Edu dormia um sono mais tranquilo, sua febre finalmente controlada pelos remédios. Zena estava sentada perto da janela, observando a lua que aparecia entre as nuvens enquanto Valdemar, agora mais forte, conseguia se sentar sem ajuda. Como era sua mãe? Perguntou ele suavemente, quebrando o silêncio. Antes de... Você sabe. Zena continuou olhando para fora, mas seus ombros ficaram tensos. Ela era bonita, respondeu após um momento. E cantava pra gente dormir. Mesmo quando não tinha comida, ela cantava. E a gente esquecia a fome por um tempo. Suas mãos pequenas brincavam com a barra da blusa desgastada enquanto continuava. Depois que perdeu o emprego na fábrica, ela mudou. Começou a sair mais, voltar tarde. Às vezes, não voltava. Valdemar escutava atentamente, seu coração apertando a cada palavra. Era uma história que ele já tinha ouvido antes, em relatórios, estatísticas, números frios em papel, mas nunca assim na voz de uma criança que viveu cada momento dessa tragédia. Um dia, Zena continuou, sua voz quase um sussurro. Ela saiu para comprar pão. Disse que voltava logo. Edu chorou muito naquela noite. Eu disse para ele que ela estava só atrasada, que logo chegava. Mas ela não chegou. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela, brilhando à luz da lua. Depois de uma semana, a vizinha me contou que viram ela pegando um ônibus para longe, que talvez fosse melhor assim. Melhor? A voz de Valdemar saiu mais áspera do que pretendia. É o que dizem. Zena deu de ombros um gesto tão adulto que partiu o coração dele. Que ela não aguentava mais ver a gente passar fome, que foi procurar uma vida melhor. Valdemar sentiu uma raiva que não experimentava há anos. Como alguém podia abandonar seus filhos assim? Como podia deixar duas crianças sozinhas num mundo tão cruel? Mas então, lembrou-se de si mesmo, das vezes que abandonou pessoas, relacionamentos, em nome de sua ambição. Era diferente, dizia-se. Ele sempre garantiu que ninguém passasse necessidade. Pagava pensões generosas, mandava presentes caros. Mas será que dinheiro era suficiente? Sabe o que é pior? Zena virou-se finalmente para ele, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Hoje, quando ela me viu na rua, estava com uma menina, pequena, devia ter a idade do Edu, e segurava a mão dela como nunca segurou a nossa. A revelação atingiu Valdemar como um soco. Aquela mulher não havia apenas abandonado seus filhos, havia os substituído como se fossem peças defeituosas que podiam ser trocadas por novas. Às vezes, continuou Zena, sua voz tremendo, penso que foi minha culpa, que não fui boa o suficiente, que se eu tivesse sido melhor... Não! A força na voz de Valdemar surpreendeu aos dois. Nunca pense isso, nunca. Ele tentou se levantar ignorando a dor, mas suas pernas ainda estavam fracas. Zena correu para ajudá-lo como sempre fazia. Quando ele finalmente conseguiu ficar de pé, segurou os ombros dela com firmeza. Olha para mim, disse, esperando até que ela erguesse os olhos. Você é extraordinária. É mais forte, mais corajosa e mais digna que muitos adultos que conheço. O problema não estava em você. Nunca esteve. Zena o encarou, seus olhos grandes procurando nele algum sinal de mentira, de condescendência. Não encontrou nenhum. Como pode ter tanta certeza? Perguntou ela, sua voz pequena. Valdemar sentiu algo quebrar dentro de si. Todas as barreiras que construiu ao longo dos anos, todas as justificativas que usou para suas próprias falhas como pai, como ser humano, desmoronaram diante da pureza daquela pergunta. Por quê? Respondeu ele, sua voz rouca de emoção. Você fez por mim um completo estranho, mais do que sua mãe fez por seus próprios filhos. Você arriscou tudo para me salvar, para cuidar do seu irmão sem pedir nada em troca. Isso não é fraqueza, Zena. Isso é grandeza. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de uma verdade que ia além daquele momento, daquele lugar. Era como se o universo tivesse conspirado para colocar essas duas almas quebradas no mesmo caminho.
para que pudessem, de alguma forma, ajudar uma a outra a se reconstruir. Foi quando um barulho vindo da rua os fez congelar. Passos pesados, vozes alteradas aproximando-se rapidamente do barraco. Mas desta vez eram diferentes das vozes da noite anterior. A fumaça veio daqui, alguém gritou. Tem gente escondida nesse barraco. Zena correu para acordar Edu, enquanto Valdemar, ignorando a dor, posicionava-se entre a porta e as crianças. Seja o que fosse que estava por vir, desta vez ele não seria apenas um observador passivo. Desta vez, ele protegeria aquelas crianças com sua própria vida. As vozes se aproximavam cada vez mais, e agora era possível distinguir pelo menos 5 pessoas diferentes. O cheiro de álcool era forte, mesmo através das frestas da parede. Vi movimento aqui dentro, gritou alguém. Deve ser onde esconderam as coisas do helicóptero. Zena, segurando Edu que tremia em seus braços, olhou para Valdemar com desespero. A saída dos fundos estava bloqueada. Ela podia ouvir passos também vindo daquela direção. Estavam cercados. Atrás de mim, sussurrou Valdemar, sua voz firme, apesar do medo que sentia. Não por si mesmo, mas por aquelas 2 crianças que em tão pouco tempo haviam se tornado mais importantes para ele que todo o seu império financeiro. A porta tremeu com as primeiras batidas. A madeira velha não aguentaria muito tempo. Por favor, implorou Zena baixinho, não deixa levarem o Edu. Foi naquele momento que algo mudou dentro de Valdemar. Todo o seu medo se transformou em uma determinação férrea. Não era mais o empresário rico e poderoso, acostumado a resolver tudo com dinheiro. Era apenas um homem disposto a proteger 2 crianças inocentes. A porta cedeu com um estrondo. 4 homens entraram cambaleando, seguidos por 2 outros que vieram pelos fundos. Todos pararam ao ver Valdemar. Mas que... Um deles começou reconhecendo as roupas caras mesmo rasgadas e sujas. Saíam. A voz de Valdemar era baixa, mas carregada de uma autoridade que fez os homens hesitarem. Agora. Olha só, riu o que parecia ser o líder. O riquinho sobreviveu. Deve ter uma fortuna em resgate. Não terão nada, cortou Valdemar. Saiam ou garanto que se arrependerão amargamente. Os homens riram, mas havia um toque de nervosismo em suas risadas. Algo na postura de Valdemar, na forma como se colocava, entre eles e as crianças, os fazia hesitar. E quem vai nos impedir? Que provocou um deles dando um passo à frente. Você mal consegue ficar em pé. Foi quando algo inesperado aconteceu. Uma voz familiar cortou a tensão. Eu vou. Todos se viraram para a porta. Ali, encharcada pela chuva que começava a cair, estava a última pessoa que Zena esperava ver. Sua mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria, a mulher que havia abandonado seus filhos meses atrás, estava diferente do que Zena vira mais cedo. Seu rosto estava marcado por lágrimas, seus olhos vermelhos. Saiam daqui, disse ela para os homens, sua voz tremendo. Ou chamo a polícia agora mesmo. E por que faríamos isso? Desafiou o líder. Por quê? Ela tirou um celular do bolso. Já chamei. Estão a caminho. E tenho certeza que vocês não querem estar aqui quando chegarem. Era mentira, Zena sabia. Sua mãe sempre foi boa em mentir. Mas algo em sua postura, em sua convicção, fez os homens recuarem. Vamos embora, murmurou um deles. Não vale a dor de cabeça. Um por um, foram saindo, lançando olhares raivosos para trás. Quando o último deles desapareceu na noite, Maria deu um passo hesitante para dentro do barraco. Zena, começou ela, sua voz quebrando. Eu... Não, interrompeu Valdemar, ainda se mantendo entre ela e as crianças. Você perdeu o direito. Preciso explicar, insistiu Maria, lágrimas escorrendo por seu rosto. Quando te vi hoje com aqueles remédios, percebi que você está cuidando melhor deles do que eu jamais consegui. Zena sentiu Edu se mexer em seus braços. Ele havia reconhecido a voz da mãe. Mamãe? Chamou ele, sua voz pequena e confusa. Maria. Soluçou dando outro passo à frente, mas Valdemar não se moveu. Por que voltou? Perguntou ele, sua voz dura. Por que agora? Por quê? Maria hesitou.
olhando para as crianças com uma mistura de vergonha e arrependimento. Porque finalmente entendi o que perdi. Vi Zena hoje tão grande, tão forte, e percebi que nunca fui metade da mãe que ela está sendo para o Edu. As palavras atingiram Zena como um soco. Todas as noites que passou acordada, cuidando do irmão doente, todas as vezes que dividiu o pouco que tinha para garantir que ele comesse, todos os momentos em que teve que ser adulta quando ainda era apenas uma criança. Não quero que volte, disse ela finalmente, sua voz surpreendentemente firme. Não preciso mais de você. Maria recuou como se tivesse levado um tapa. Zena, por favor, não, continuou a menina abraçando Edu com mais força. Você escolheu ir embora, escolheu outra família. Agora é nossa vez de escolher. Valdemar olhou para Zena com um misto de orgulho e admiração. Aquela menina pequena que há poucos dias sonhava com o retorno da mãe, agora estava forte o suficiente para dizer não. Ela está certa, disse ele a Maria. Vá embora. Eles têm alguém que realmente se importa agora. Maria olhou uma última vez para seus filhos, como se quisesse gravar cada detalhe de seus rostos. Então, sem dizer mais nada, virou-se e desapareceu na noite chuvosa. Quando ela se foi, Zena finalmente deixou as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação, de um peso que finalmente podia soltar. Valdemar se ajoelhou com dificuldade, abraçando as duas crianças. Ali, naquele abraço, estava nascendo algo novo. Não uma família. Tradicional, mas algo igualmente forte, igualmente verdadeiro. Vamos ficar bem, sussurrou ele, mais para si mesmo que para eles. Vamos ficar bem. O que nenhum deles sabia era que aquela noite marcaria apenas o começo de uma jornada muito maior. Uma jornada que transformaria não apenas suas vidas, mas as vidas de muitos outros que cruzassem seu caminho. A manhã seguinte trouxe consigo uma claridade diferente. A chuva havia lavado o ar, e um sol tímido entrava pelas frestas do barraco. Valdemar, que passara a noite em vigília, observava Zena e Edu dormirem. A menina, mesmo no sono, mantinha o braço protetor ao redor do irmão. Seus ferimentos ainda doíam, mas agora conseguia se movimentar melhor. Sentado no chão, começou a fazer cálculos mentais. Seu desaparecimento já devia ter causado um alvoroço no mundo corporativo. Ações despencando, reuniões canceladas, especulações sobre seu paradeiro. Mas pela primeira vez em sua vida, nada disso parecia importante. Zena acordou primeiro, seus olhos ainda inchados do choro da noite anterior. Por um momento pareceu desorientada, como se as memórias do confronto com sua mãe fossem apenas um sonho ruim. Bom dia, disse Valdemar suavemente. Ela se sentou, checando automaticamente a temperatura de Edu. O menino dormia tranquilo, sua febre completamente controlada agora. Precisamos conversar, começou Valdemar, sua voz séria, mas gentil. Zena assentiu, já esperando por isso. Sabia que ele não poderia ficar ali para sempre. Era rico, importante, tinha uma vida para voltar. Não, posso mais ficar aqui, disse ele, confirmando seus temores. Mas antes que ela pudesse responder, continuou. E vocês também não podem. Ela o olhou confusa. Como assim? Este lugar não é seguro, explicou ele. Ontem à noite provou isso. E mesmo que sua mãe tenha ido embora, a assistência social pode voltar a qualquer momento. Zena abraçou os joelhos, fazendo-se ainda menor. Não tem outro lugar para ir. Tem sim. Valdemar respirou fundo antes de continuar. O que estava prestes a propor mudaria não apenas a vida daquelas crianças, mas a sua própria. Venham morar comigo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Zena olhava para ele como se tentasse detectar algum sinal de mentira, de falsa promessa. Por quê? Perguntou finalmente, sua voz pequena. Valdemar se aproximou, ignorando a dor em suas costelas. Porque você salvou minha vida. Não apenas me tirou dos destroços do helicóptero, mas me salvou de algo muito pior. Me salvou de mim mesmo. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Zena, mas ela as segurou. Mas, continuou ele, tem uma condição.
Qual? Perguntou. Ela já esperando o pior. Você precisa voltar a ser criança, respondeu ele, sua voz embargada. Precisa me deixar ser o adulto agora. Deixar que eu cuide de vocês, que eu me preocupe com comida, remédios, segurança. Zena balançou a cabeça assustada. Não sei como. Eu também não, admitiu ele com um pequeno sorriso. Mas podemos aprender juntos. Foi quando Edu acordou, seus olhos sonolentos percorrendo o ambiente até encontrarem Valdemar. Tio? Val, chamou ele. Era assim que havia começado a chamar Valdemar nos últimos dias. Tô com fome. Valdemar sentiu seu coração apertar. Quantas vezes aquele menino deve ter dito isso antes, sem receber resposta? Vamos resolver isso, disse ele decidido. Mas primeiro, precisamos sair daqui. Vocês confiam em mim? Zena olhou para o irmão, depois para Valdemar. Nos últimos dias, este homem havia se arriscado por eles, os protegido, mostrado mais cuidado que qualquer adulto em suas vidas. Confio, respondeu ela finalmente. Valdemar assentiu, sentindo o peso daquela confiança. Então me dê seu celular, pediu ele. Zena tirou do bolso um aparelho antigo com a tela rachada. Era seu único meio de comunicação com o mundo exterior, guardado a 7 chaves para emergências. Valdemar discou um número que conhecia de cor. Depois de 3 toques, uma voz ansiosa atendeu. Alô? Roberto, disse Valdemar, sua voz assumindo um tom de comando que Zena nunca havia ouvido antes. Preciso que me escute com atenção. Não avise ninguém que estou no telefone. Pegue um carro discreto, nada de motorista, e venha até a favela do Jardim Esperança. Traga roupas limpas. Tamanho infantil para uma menina de 6 anos e um menino de 4. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Senhor, respondeu Roberto finalmente, tem ideia do caos que sua ausência causou? A polícia está... Não me importa, cortou Valdemar. Faça o que pedi e, Roberto, se alguém descobrir sobre esta ligação, você está despedido. Desligou o telefone e olhou para as crianças. Em 1 hora vamos sair daqui para sempre. Zena começou a juntar os poucos pertences que tinham. Algumas roupas, uma foto antiga da família, o cobertor preferido de Edu. Eram poucas coisas, mas carregavam histórias, memórias. Não precisam levar nada, disse Valdemar suavemente. Vamos comprar tudo novo. Mas Zena continuou guardando os objetos em uma sacola velha. Algumas coisas, respondeu ela, não podem ser substituídas. Valdemar observou em silêncio, entendendo finalmente que riqueza e valor eram conceitos muito diferentes. Ali naquele barraco humilde, havia mais riqueza de espírito que em toda a sua mansão de mármore. Roberto chegou exatamente 1 hora depois, estacionando um Corolla prata discreto na entrada da favela. Seus olhos se arregalaram ao ver o estado de seu chefe, o terno rasgado, os ferimentos ainda visíveis, mancando levemente. Mas o que mais o surpreendeu foram as 2 crianças que o acompanhavam. Senhor, começou ele, milhões de perguntas em sua expressão. Depois, Roberto, cortou Valdemar. Agora precisamos sair daqui sem chamar atenção. Zena. Segurava Edu com força, seus olhos atentos a cada movimento, cada sombra. A sacola com seus pertences estava apertada contra seu peito como um escudo. Entraram no carro rapidamente. Roberto havia trazido as roupas pedidas, ainda com etiquetas, de uma loja cara do shopping. Valdemar as entregou para Zena. Podem se trocar no carro, disse ele. Vamos direto para minha casa. Enquanto Roberto dirigia, seguindo caminhos menos movimentados conforme instruído, Valdemar observava as crianças pelo retrovisor. Zena ajudava. Edu a vestir a roupa nova com o mesmo cuidado com que fazia tudo relacionado ao irmão. Para onde vamos? Perguntou ela baixinho, depois que terminou de se trocar. Moro em uma casa no Morumbi, respondeu Valdemar. Tem um jardim grande, árvores... Igual nos filmes? Interrompeu Edu, seus olhos brilhando. Valdemar sorriu, um sorriso verdadeiro que chegava aos olhos. Melhor que nos filmes. Roberto pigarreou, chamando a atenção de Valdemar. Senhor, a imprensa está acampada na porta da sua casa. O acidente do helicóptero foi notícia em todo lugar. Valdemar praguejou baixinho. Claro que a mídia estaria lá.
o desaparecimento de um dos empresários mais ricos do país não passaria despercebido. Mudança de planos, disse ele. Vamos para minha casa de praia em Guarujá. Ninguém sabe dela além de você. Roberto assentiu, mudando a direção. Zena, que havia ficado tensa ao ouvir sobre a imprensa, relaxou um pouco. A viagem durou quase 2 horas. Edu dormiu no colo da irmã, enquanto Zena lutava para manter os olhos abertos. A adrenalina dos últimos dias começava a cobrar seu preço. Quando finalmente chegaram, o sol estava alto no céu. A casa, uma construção moderna e elegante à beira-mar, era cercada por um muro alto que garantia privacidade. Chegamos, anunciou Valdemar suavemente. Zena acordou Edu com delicadeza. Quando saíram do carro, os dois ficaram paralisados, olhando para a casa com uma mistura de medo e admiração. É grande, sussurrou Zena. Venham, chamou Valdemar, mancando até a porta. Vamos entrar. Roberto o seguiu com as poucas bagagens. Dentro da casa, o luxo era evidente, mas discreto. Móveis elegantes, obras de arte nas paredes, uma vista espetacular do mar através das janelas enormes. Roberto, chamou Valdemar, preciso que vá ao mercado. Compre comida, roupas para as crianças, produtos de higiene, tudo que uma casa precisa. Entregou seu cartão de crédito ao assistente, que ainda parecia atordoado com toda a situação. E Roberto, acrescentou, nenhuma palavra sobre isso a ninguém. Absolutamente ninguém. Depois que Roberto saiu, Valdemar se voltou para as crianças. Edu já explorava a sala com curiosidade infantil, enquanto Zena permanecia parada, segurando sua sacola como se fosse um salva-vidas. Venham ver seus quartos, disse ele. Subindo as escadas, mostrou 2 quartos conjugados, um decorado em tons suaves de azul, outro em verde claro. Ambos tinham camas grandes e confortáveis, armários vazios esperando para serem preenchidos. São nossos? Perguntou Zena, sua voz tremendo. Sim, respondeu Valdemar. Podem escolher qual preferem. Edu correu imediatamente para o quarto, Azul pulando na cama com uma alegria que fez os olhos de Valdemar arderem. Mas Zena continuava parada na porta, como se temesse que tudo fosse desaparecer se ela se movesse. O que foi? Perguntou ele gentilmente. E se? Ela hesitou, sua voz quase um sussurro. E se a gente não souber como viver assim? Valdemar se ajoelhou na frente dela, ignorando a dor em suas costelas. Zena, olha para mim, pediu. Você sobreviveu. Nas piores condições possíveis. Cuidou do seu irmão quando muitos adultos teriam desistido. Salvou minha vida quando ninguém mais podia. Acredite em mim. Você pode fazer qualquer coisa. As palavras atingiram algo profundo dentro dela. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Não lágrimas de tristeza ou medo, mas de alívio. Como se finalmente pudesse soltar um peso que carregava há tanto tempo. Valdemar a abraçou, e pela primeira vez desde que sua mãe partiu, Zena permitiu-se ser apenas uma criança de 6 anos precisando de colo. Vai ficar tudo bem, sussurrou. Ele mais uma promessa que se juntava a tantas outras que ele pretendia cumprir. Vai ficar tudo bem. O que nenhum deles sabia era que aquele momento de paz seria breve. Em algum lugar de São Paulo, engrenagens já estavam se movendo, ameaçando destruir a frágil felicidade que começavam a construir. Os dias na casa de praia estabeleceram uma rotina tranquila. Valdemar, ainda se recuperando de seus ferimentos, passava as manhãs no escritório, improvisado, gerenciando sua empresa remotamente através de Roberto, enquanto as crianças descobriam aos poucos as maravilhas de sua nova vida. Edu florescia como uma planta finalmente exposta ao sol depois de muito tempo na sombra. Suas bochechas, antes pálidas, ganhavam cor. Seu sorriso, antes raro, agora era constante. Pela primeira vez em sua curta vida, podia ser apenas uma criança. Zena, por outro lado, ainda lutava para se adaptar. Valdemar a pegava várias vezes, guardando comida, embaixo do travesseiro,
ou checando nervosamente as portas e janelas antes de dormir. Hábitos forjados pela sobrevivência não desapareciam da noite para o dia. Numa tarde particularmente quente, enquanto observava as crianças brincando no jardim através da janela de seu escritório, Valdemar recebeu uma ligação que mudaria tudo. Senhor, a voz de Roberto estava tensa. Temos um problema. Valdemar sentiu seu coração apertar. O que houve? O conselho, eles estão questionando suas decisões, seu sumiço, as transações recentes, o fato de estar comandando tudo à distância e estão convocando uma reunião extraordinária para amanhã. Querem votar seu afastamento. Valdemar fechou os olhos, sentindo o peso daquela informação. Sua empresa, construída ao longo de décadas, estava em risco. Todo o seu império poderia desmoronar. Quanto tempo tenho? A reunião é às 9 da manhã. Se o senhor não comparecer, estarei lá, cortou Valdemar. Prepare tudo. Desligou o telefone e voltou seu olhar para o jardim. Zena estava ajudando Edu a construir um castelo de areia, algo que provavelmente nunca haviam feito antes. A alegria nos rostos deles era como um punhal em seu coração. Como contaria a eles que precisava partir? A resposta veio mais cedo do que esperava. Zena, sempre perceptiva, notou sua inquietação durante o jantar. Tá tudo bem, tio Val? Perguntou ela, seus olhos grandes demonstrando uma preocupação além de sua idade. Valdemar colocou o garfo, ao lado do prato ainda intocado. Precisamos conversar, disse suavemente. Edu continuou comendo, alheio à tensão que se formava, mas Zena imediatamente ficou alerta. Era a mesma postura que assumia quando o perigo se aproximava na favela. Tenho que voltar para São Paulo amanhã, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Apenas por um dia, para resolver algumas coisas importantes. O garfo de Zena caiu no prato com um tinido metálico. Você vai voltar, né? A vulnerabilidade em sua voz partiu o coração de Valdemar. Quantas vezes ela havia feito essa mesma pergunta para sua mãe? Claro que vou, respondeu ele firmemente. Prometo. Promessas podem ser quebradas, disse ela baixinho, empurrando o prato para longe. Não as minhas. Valdemar se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou. Ao lado dela. Zena, olha para mim. Você confiou em mim até agora. Preciso que confie mais uma vez. Ela o encarou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Quanto tempo? Um dia. No máximo 2. Roberto ficará aqui com vocês e podem me ligar a qualquer momento. Zena assentiu lentamente, mas Valdemar podia ver que algo havia mudado. Uma sombra havia voltado aos seus olhos, aquela que ele tanto se esforçara para afastar nos últimos dias. Depois do jantar, enquanto ajudava Edu a se preparar para dormir, ouviu Zena no quarto ao lado. Ela estava organizando a pequena sacola que trouxera da favela, aquela que continha seus poucos pertences. Seu coração apertou ao entender. Ela estava se preparando para outro abandono. Mais tarde, quando a casa finalmente silenciou, Valdemar sentou em seu escritório, uma decisão se formando em sua mente. Pegou o telefone e fez uma série de ligações. Para seu advogado, seu contador, alguns contatos importantes. Se o conselho queria guerra, teriam guerra. Mas desta vez, ele lutaria não apenas por sua empresa, mas por algo muito mais importante. Quando terminou a última ligação, já passava da meia-noite. Foi verificar as crianças antes de se recolher, como havia se acostumado a fazer. Edu dormia profundamente, um sorriso leve em seus lábios. Mas o quarto de Zena estava vazio. Por um momento, pânico tomou conta dele. Então ouviu um barulho vindo do jardim. Lá estava ela, sentada na areia, olhando para o mar. A lua cheia iluminava seu rosto pequeno, revelando uma expressão que nenhuma criança deveria carregar. Não consegue dormir? Perguntou ele suavemente, sentando-se ao seu lado. Ela balançou a cabeça. Tô guardando tudo na memória, respondeu. O barulho do mar, o cheiro do ar, a sensação da areia, para não esquecer depois.
Valdemar sentiu algo quebrar dentro de si. Zena, começou ele, sua voz embargada. Não vou abandonar vocês. Nunca. Todo mundo diz isso, respondeu ela, ainda olhando para o mar, até ir embora. Foi então que Valdemar tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de todos ao seu redor. Uma decisão que, ele sabia, causaria um terremoto no mundo corporativo. Mas olhando para aquela menina pequena que havia demonstrado mais coragem e dignidade que muito adulto que conhecia, percebeu que não havia escolha a fazer. Algumas coisas eram mais importantes que dinheiro e poder. Algumas promessas precisavam ser mantidas, não importa o custo. A manhã chegou rápido demais. Valdemar, vestindo um terno impecável que Roberto havia trazido, preparava-se para partir. Seu carro já esperava na garagem, motor ligado. Zena não havia descido para o café da manhã. Permanecia em seu quarto, a sacola de pertences ao seu lado, como uma sentinela silenciosa guardando as últimas memórias de felicidade antes que desaparecessem. Zena, chamou ele suavemente da porta. Estou indo. Ela não se virou, continuando a olhar pela janela. Edu, que brincava no tapete, com alguns carrinhos novos, correu para abraçar Valdemar. Traz presente? Perguntou o menino inocentemente. Valdemar o abraçou forte, respirando o cheiro de sabonete infantil em seus cabelos. Trago sim, campeão. O melhor presente do mundo. Finalmente, Zena se virou. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Ela havia chorado todas suas lágrimas durante a noite. Cuida do Edu, disse ela, sua voz pequena, mas firme. Não, respondeu Valdemar, surpreendendo-a. Desta vez, deixa que eu cuido de vocês dois. Aproximou-se dela, ajoelhando-se para ficar, na altura de seus olhos. Tenho algo para você. Tirou do bolso um pequeno celular, novo, última geração. Está programado com meu número e o do Roberto. Pode me ligar a qualquer hora, por qualquer motivo. Zena pegou o aparelho com mãos trêmulas. Mas... E tem mais uma coisa, continuou ele, entregando um envelope. Abra só depois que eu sair, ok? Ela assentiu segurando o envelope como se fosse algo precioso. Volto logo, prometeu ele, beijando sua testa antes de se levantar. Na garagem, Roberto o esperava com uma pasta cheia de documentos. Está tudo preparado, senhor. Mas tem certeza? Absoluta, cortou Valdemar entrando no carro. Cuide deles, Roberto. São a coisa mais importante do mundo agora. Enquanto o carro se afastava, Valdemar olhou pelo retrovisor. Zena estava na janela, observando sua partida. Seu coração apertou, mas sabia que estava fazendo a coisa certa. No quarto, Zena esperou até o carro desaparecer na estrada antes de abrir o envelope. Dentro, havia um documento oficial, cheio de termos jurídicos, que ela não entendia. Mas uma frase destacada em negrito fez seu coração parar. Petição de adoção. Lágrimas, que ela achava já ter esgotado, começaram a cair sobre o papel. Ali estava em preto e branco a promessa que ninguém havia feito antes. A promessa de ficar, de ser família, de pertencer. Na sala de reuniões da empresa, o clima era tenso. Os membros do conselho, todos homens sérios em ternos caros, aguardavam a chegada de Valdemar com expressões graves. Quando ele finalmente entrou, sua presença encheu a sala. Não era apenas o terno impecável ou sua postura autoritária. Havia algo diferente nele, algo que ninguém conseguia definir exatamente. Senhores, começou ele, sua voz firme. Antes que comecem, tenho um anúncio a fazer. Abriu sua pasta espalhando documentos sobre a mesa. Estou me aposentando. Um burburinho de surpresa percorreu a sala. O presidente do conselho se levantou, vermelho de raiva. Isso é inadmissível. Você não pode... Posso, cortou Valdemar. E já fiz. Todos os documentos estão aqui. Vendi minhas ações para um grupo de investimento social. O dinheiro será usado para criar uma fundação. Que fundação? Alguém perguntou. A Fundação Novos Começos, respondeu ele, um pequeno sorriso nos lábios, dedicada a ajudar crianças em situação de vulnerabilidade.
começando por uma favela específica no Jardim Esperança. O caos se instalou na sala. Gritos de protesto, ameaças de processo, acusações de insanidade. Mas Valdemar permaneceu calmo, quase sereno. Pegou seu celular. Tinha uma mensagem de Zena. Uma única palavra, acompanhada de um coração. Pai. Ali, no meio daquela tempestade corporativa, Valdemar sorriu, porque finalmente entendia o que seu próprio pai tentou lhe ensinar há tantos anos. Que sucesso não se mede por números em uma conta bancária, mas por vidas transformadas. E ele estava apenas começando. O sol já se punha quando o carro de Valdemar finalmente retornou à casa de praia. O dia havia sido longo, repleto de discussões acaloradas, ameaças de processo e tentativas de fazê-lo mudar de ideia. Mas nada disso importava agora. Antes que pudesse abrir a porta do carro, ouviu gritos alegres vindos do jardim. Edu corria pela areia, perseguindo uma pipa colorida que dançava no céu alaranjado. Segurando a linha, com uma concentração absoluta, estava Zena. "Olha, pai", gritou Edu ao vê-lo. "A Zena me ensinou a soltar pipa." A palavra pai atingiu Valdemar como uma onda de calor. Era a primeira vez que Edu o chamava assim, tão naturalmente como se sempre tivesse sido verdade. Zena permaneceu onde estava, seus olhos fixos na pipa, mas Valdemar podia ver a tensão em seus pequenos ombros, sempre esperando pela decepção que a vida lhe ensinara a antecipar. "Roberto", chamou ele, "pode nos dar um momento?" O assistente, que observava as crianças da varanda, assentiu e entrou na casa. Valdemar caminhou até onde Zena estava, sentando-se na areia ao seu lado. "Bonita pipa", comentou casualmente. "A gente fez hoje", respondeu ela, ainda sem olhar para ele, "com papel de seda que o Roberto trouxe." Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando Edu correr e rir, livre como a pipa no céu. "Você viu o envelope?" perguntou Valdemar finalmente. Zena assentiu, seus dedos apertando a linha da pipa com mais força. "E o que achou?" Ela engoliu em seco antes de responder. "É verdade? Ou é só um papel?" A pergunta atingiu Valdemar no fundo de sua alma. Quantas promessas vazias aquela criança já havia recebido. Quantos papéis, documentos, palavras que no fim não significaram nada. "É mais que um papel", respondeu ele, sua voz firme mas gentil. "É um compromisso, uma promessa que não pode ser quebrada." "E por quê?" Ela finalmente olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Por que a gente?" Valdemar respirou fundo, organizando seus pensamentos. Como explicar para uma criança de 6 anos que ela havia lhe ensinado mais sobre amor e coragem em poucos dias que todos seus anos de sucesso empresarial? "Por quê?", começou ele, escolhendo cada palavra. "Às vezes a vida nos apresenta segundas chances. Chances de consertar erros, de fazer a coisa certa. Você e Edu, vocês são minha segunda chance." "De quê?" "De ser pai", respondeu ele simplesmente. "De ser uma pessoa melhor." A pipa oscilou no céu quando Zena relaxou levemente sua atenção na linha. Edu gritou de alegria, achando que era mais um truque que a irmã estava fazendo. "Mas e a empresa?" perguntou ela, surpreendendo Valdemar com sua perspicácia. "O Roberto disse que era importante." "Era", confirmou ele, "mas descobri algo mais importante ainda." "O quê?" "Família", respondeu, colocando a mão sobre a dela na linha da pipa. "Amor de verdade. Coisas que dinheiro nenhum pode comprar." Zena soltou um soluço contido e a pipa mergulhou perigosamente no céu antes de se estabilizar novamente. "Não precisa ser forte o tempo todo", disse ele suavemente. "Pode ser apenas uma criança agora. Pode chorar, pode rir, pode brincar. Deixa que eu cuido do resto." Foi como se uma represa se quebrasse. Zena soltou a linha da pipa, que Valdemar rapidamente segurou, e se jogou em seus braços, soluçando. Anos de medo, de responsabilidade precoce, de dor contida finalmente encontrando escape. Edu correu até eles, preocupado com o choro da irmã, mas ao ver o sorriso através das lágrimas dela, também se juntou ao abraço. Ali, na areia da
praia com o sol se pondo no horizonte e uma pipa dançando esquecida no céu, nascia uma nova família. Não uma família tradicional, não uma família perfeita, mas uma família verdadeira construída sobre alicerces de amor, compreensão e segundas chances. Valdemar abraçou seus filhos, agora podia chamá-los assim sem hesitação, e sentiu uma paz que nunca experimentara antes. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder, todas suas conquistas pareciam insignificantes comparados a este momento. A alguns metros dali, Roberto observava a cena pela janela da casa, um sorriso discreto em seus lábios. Em suas mãos, segurava mais um envelope, os documentos que oficializavam a criação da Fundação Novos Começos. Mas a verdadeira transformação, ele sabia, já estava acontecendo ali mesmo, na areia da praia, no abraço de um pai com seus filhos, no amor que transcende sangue e sobrenomes. Um ano se passou desde aquela tarde na praia. A casa, antes apenas um refúgio temporário, tornou-se um verdadeiro lar. As paredes, antes decoradas com obras de arte caras e impessoais, agora exibiam desenhos coloridos de Edu e fotografias da nova família. Zena, aos 7 anos, finalmente aprendera a ser criança. Suas notas na escola particular onde estudava eram exemplares, mas o que mais alegrava Valdemar era vê-la correndo, brincando, sorrindo sem medo. O peso do mundo não mais pesava em seus pequenos ombros. Edu, aos 5 anos, florescia como uma planta finalmente exposta ao sol. Sua saúde, antes frágil, agora era robusta. Seu sorriso, antes tímido, iluminava qualquer ambiente. E sua risada, antes rara, ecoava pela casa como música. A Fundação Novos Começos transformara a favela do Jardim Esperança. Onde antes havia apenas barracos precários, agora existiam casas simples, mas dignas. Onde antes reinava o medo e a desesperança, agora cresciam sonhos e oportunidades. Naquela manhã específica, Valdemar observava seus filhos brincando no jardim enquanto esperavam o carro que os levaria para um compromisso especial. Zena usava um vestido azul claro. Seus cabelos, antes sempre presos em um rabo de cavalo prático, agora caíam em cachos bem cuidados. Edu vestia uma camisa branca e calça social, igual ao pai, como havia insistido. "Estão prontos?" perguntou ele, verificando o relógio. As crianças correram até ele, seus olhos brilhando de expectativa. Hoje era o dia que todos esperavam. Há meses, a oficialização final da adoção. No carro, Zena segurava a mão do irmão, uma antiga mania que agora carregava mais carinho que proteção. Valdemar notou que ela também segurava algo em seu bolso, provavelmente a velha foto de família que trouxera da favela. "Está nervosa?" perguntou ele suavemente. Ela balançou a cabeça, mas seu aperto na mão de Edu se intensificou levemente. Quando chegaram ao fórum, uma surpresa os aguardava. Dezenas de crianças da fundação estavam lá, todas sorridentes, segurando cartazes de felicitações. Roberto organizara tudo, sem que ninguém soubesse. A juíza, uma senhora de expressão gentil, sorriu ao ver a família entrar. Ela conhecia bem a história, não apenas pelos documentos oficiais, mas porque ela própria visitara a fundação várias vezes. "Estamos aqui hoje", começou ela, "para oficializar o que o coração já sabe, que família não se define por sangue, mas por amor." Zena apertou a mão de Valdemar, que não havia percebido até então que estava tremendo levemente. "Valdemar Mendes", continuou a juíza, "você abriu mão de uma fortuna, de poder, de status, para se dedicar a estas crianças. Por quê?" Ele olhou para seus filhos. Zena, com sua força quieta e seu coração imenso. Edu, com sua alegria contagiante e sua inocência preservada. E soube exatamente o que responder. "Porque eles me salvaram", disse simplesmente. "Não apenas do acidente, mas de mim mesmo. Me ensinaram que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro, mas em sorrisos, em abraços, em pequenos momentos de pura felicidade." A juíza assentiu, satisfeita. "E vocês, crianças, o que diriam sobre seu novo pai?" Edu não hesitou. "Ele é o melhor pai do mundo."
Ele conta a história toda noite e nunca fica bravo quando eu erro no dever. Todos riram, mas Zena permaneceu em silêncio, seus olhos fixos em algo que tirara do bolso, a velha foto de família. Zena? Chamou a juíza gentilmente. A menina olhou para a foto uma última vez antes de entregá-la a Valdemar. Guarda para mim, pediu ela. Não preciso mais carregar o passado. Quero viver o presente. Valdemar sentiu lágrimas escaparem de seus olhos, enquanto guardava a foto. Não para esconder ou esquecer, mas para preservar como parte de uma história que os trouxe até ali. A juíza sorriu, pegando sua caneta. Então, está decidido. Pelo poder a mim investido, declaro Valdemar Mendes oficialmente pai de Zena e Eduardo Mendes. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor. As crianças da fundação jogaram pétalas de flores. Roberto tentava disfarçar as próprias lágrimas, mas nada disso importava para os três que se abraçavam no centro da sala. Eram finalmente, oficial e irrevogavelmente, uma família. Mais tarde, de volta à praia, Valdemar observava seus filhos brincando na areia. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com as mesmas cores daquela tarde um ano atrás, quando uma pipa dançante testemunhou o nascimento deste amor. "Pai!" chamou Zena, correndo até ele com algo nas mãos. "Olha o que eu achei!" Era uma concha perfeitamente formada, com cores que mudavam conforme a luz. "É linda", disse ele, admirando o presente. "Igual nossa família", respondeu ela com um sorriso. "Diferente do normal, mas especial do mesmo jeito." Valdemar abraçou sua filha, observando Edu que vinha correndo para se juntar a eles. No horizonte, o sol mergulhava no mar, encerrando um ciclo e iniciando o outro. Não era um final de conto de fadas tradicional. Era melhor. Era real. Uma história de amor verdadeiro, de coragem, de transformação. Uma história que provava que, mesmo nos lugares mais improváveis, nas circunstâncias mais adversas, o amor pode florescer e mudar vidas para sempre. Em algum lugar da cidade, um helicóptero sobrevoava a favela do Jardim Esperança, agora transformada pela fundação. Mas desta vez, não havia distância entre os que voavam e os que ficavam no chão. Porque às vezes é preciso cair para aprender a voar de verdade, com amor, com propósito, com o coração.